Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, mais um Fagron Talks, eu, Pablo, em companhia da Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Como é que você está? Tudo bem, estou muito bem, espero que você esteja Estou bem bem, também. que vocês estejam bem também, é um prazer estar aqui novamente. E hoje, Pablo, Ok, no vamos falar Fagron sobre o quê? Talks, vamos ter mais um grande tema, nesse caso que vem sendo discutido em todos os tempos, é um tema que é muito relevante no nosso mercado, mas que principalmente agora na pandemia faz total sentido. Tudo bem. Emagrecimento saudável e sustentável. Não sei se você sabe, Pablo, mas tem algumas pesquisas mostrando, pesquisas mundiais mostrando que a população brasileira foi a que mais engordou na Ah, que ótimo. pandemia. Nós somos o quê? Brasileiros, né? Então, Exatamente. Então, para abrilhantar esse nosso bate-papo, a gente gostaria de convidar Vanessa Suzuki, nutricionista clínica e estética, doutoranda e mestre em ciência pela Unifesp, professora e orientadora do grupo de pesquisa de fitocomplexo e sinalização celular, palestrante, pesquisadora e consultora de inovação, brand, marketing e saúde, founder e mentora de diversas startups e criadora do podcast Nutrição à Flor da Pele e do grupo Nós Mulheres. Seja bem-vinda, doutora Vanessa Suzuki. É um prazer tê-la aqui. bem-vindo, doutora. É uma honra estar aqui nesse Fagron Talks, né, com vocês, Não num é? tema tão importante e de uma forma bem interessante, né, Cláudia, quando você aborda as pesquisas. O ganho de peso, para alguns na pandemia, outros a gente que permeia aí pelas mídias sociais, entendendo que outras pessoas também estão fazendo uma engenharia reversa, que a gente brinca e fala, né? De repente, costumes e hábitos diferenciados. Então, acredito que é um tema para a gente abordar de forma bem tranquila e vai Bem ser legal. bacana. Eu acho que, além de ser um assunto super interessante, o fato de ser a doutora Vanessa é que a gente se fala pouco quase, né? A gente quase não conversa, nós três e tudo mais, então eu acho que vai ser bem bacana, a gente tem muita coisa para dizer hoje, né? E a gente podia começar, doutora, que queria que você trouxesse, você é uma pessoa que é bastante conhecida, bastante ativa, né, dentro desse nosso universo, dentro dessa área de conhecimento. O que apareceu mais para você, né? A gente está nesse momento que a gente vive hoje no mundo aí nos últimos 2 anos. Então, o que tem aparecido mais para você? O que o pessoal que te segue, o que eles procuram, o que eles te perguntam, a área científica, o que está mais em evidência neste momento? Obrigada, Pablo, pela pergunta. Eu acho bem interessante quando você fala, a gente se fala pouco, né? Na Uhum. verdade, a gente se fala muito, porque eu gosto de falar, ele também. Então, quando a gente fala, vamos falar 15 minutos, é 1h30 para mais. E com a Cláudia também não foge disso, né, Cláudia? Mas o Exatamente. interessante quando a gente fala pandemia e como mudou também a forma, né, a minha forma de comunicação, ela cresceu muito nas mídias sociais na pandemia, então tenho relato de muito, um perfil grande do meu público de mulheres, elas têm acima de 30 anos, e elas relataram, a grande parte delas, uma mudança positiva em relação a alguns hábitos. No entanto, quando a gente olha para as famílias, muitas vezes, né, ou um marido, um filho, um parente próximo, alguém, ele já nota diferenças, a mulher já identifica, olha, tem alguém da minha família próximo de mim com aumento de fome, eu já entendi pelas postagens o que é fome emocional, que eu não sabia que existia. Eu não entendia qual era o papel da alimentação para a saciedade, são questões muito importantes quando a gente fala aumento de peso. Porque o dado estrito da pesquisa, a gente conversa muito, né, Cláudia? Muitas vezes ele não é aplicado diária, né, desculpa, não é aplicado de uma forma direta dentro de casa. Uhum. Eu vejo um Uhum. dado, está aumentando, mas não é dessa forma que está acontecendo aqui do meu lado. Mas se a gente começa a entender os convívios, né, a convivência familiar, o aspecto relacionado às emoções, aí a gente começa a entrar num contexto do porquê muitas vezes se aumentou o peso na pandemia, ou aumentou o ganho de peso nesse período. Que antes da pandemia, principalmente vamos pensar agora, coronavírus. Se a gente pensar em obesidade, a pandemia já existia, ela colidiu com a de Covid. Mas quando a gente começa a entender nesse cenário que antes da pandemia já existia um movimento para as pessoas, vamos imaginar assim,
de uma proporção que a gente nem sabe em números, mas algumas pessoas já estavam com uma tendência a olhar mais saudabilidade, longevidade, mas existia também um outro grupo que é considerado para a pandemia do coronavírus também um grupo de risco que também tinha que ter uma atenção, que talvez não tenha todo esse conhecimento, esse esclarecimento em relação aos pilares que a gente sempre chama em saúde do estilo de vida, que é uma alimentação equilibrada, gerenciamento do estresse, melhorar o sono, né, as relações saudáveis e o exercício físico. Uhum. Num primeiro ponto, parece que tudo ficou bem bagunçado pela alta ansiedade e a instabilidade, muitas vezes até econômica, do período inicial da pandemia. Porque para muitos, o empecilho de ter um hábito alimentar equilibrado é o custo. Para algumas pessoas, a gente sabe, nós estamos num país, né? Até fato que a Cláudia falou de um estudo que trouxe que o brasileiro aumentou muito o peso, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma área muito grande de país, tem estratos sociais diferentes dentro do nosso país, e muitas vezes o custo elevado do alimento é um dos fatores, né, que pode ser com que a pessoa não tenha uma alimentação equilibrada e adequada, e a gente daí iria derivar muito para um outro setor, que seria o combate à fome, que também Sim. existe. A gente não Sim. pode Com certeza. negar quanto a isso. Mas no fato da gente falar de pessoas que têm acesso ao alimento e tiveram escolhas, talvez, né, para elas muito díspares com o que a ciência diz de ser adequado para diminuir, né, as alterações relacionadas ao processo metabólico, né, Cláudia, relacionado à obesidade. Então, ter uma alimentação mais equilibrada, rica em fibras, com alimentos in natura, que teria aí uma resposta glicêmica do corpo diferente, talvez essas pessoas não tenham esse conhecimento. Mas a gente pode também revisitar um pouco o Guia Alimentar da População Brasileira, que já preconiza os alimentos regionais para as pessoas começarem a observar, aproveitar esse momento, observar perto das suas casas, se existem, né, pequenos produtores, porque a gente está falando também, muitas vezes, a alimentação ela vem commodity e vem produtos muito perecíveis. Então a gente tem que entender onde vai buscar, onde ter o acesso, porque o preço aumentou para a grande maioria da população. Então tem essa pessoa que tem procura, que eu sempre escuto ela pergunta como eu posso substituir, como eu posso fazer, onde eu vou buscar. A gente fala muito, né, no meu Instagram em relação à alimentação equilibrada, o estilo de vida e a suplementação, e são 3 pilares que existem muitas perguntas no direct. Esse é um ponto fundamental e a gente tenta esclarecer o máximo. Lembrando que o papel do profissional de saúde, sob meu olhar, ele deve ser informativo, não é consulta, né? O direcionamento é para quem está no consultório, é para um profissional de saúde, mas muitas vezes a gente está lidando com mais de 20 mil pessoas. De repente, ele se identifica num texto, numa imagem, num vídeo e fala, eu tenho isso, ou será que eu tenho aquilo? Quando fala emagrecimento, gente, é um negócio assim, o Ibope sobe, vamos pensar assim, não sei se dá para falar essa palavra aqui, mas Tá sim. né, sobe e levantam-se muitas questões, porque a pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né, Cláudia? Por que aumentou esse peso? Será? Sim. Primeiro, esse dado pode ter um viés ali, um cálculo diferenciado estatístico que nem vem ao caso. Mas a gente tem que perguntar o porquê isso aconteceu, o que são as causas, né? As pessoas estão mais ansiosas, elas estão mais tristes, elas estão contentes com essa rotina nova? Porque muitas... Eu escutei várias pessoas relatando que foram conviver dentro de casa na pandemia. Pessoas recém-casadas nunca tinham convivido. Tipo, tem um filho, professora de 3 anos. Eu não sabia o que era ficar em casa, eu, meu marido e meu filho todos os dias. Porque depois que eu tive o filho foi para creche, depois eu saía para trabalhar, meu marido saía para trabalhar, eu levava para creche, voltava, e agora eu faço tudo. Nós temos 2 estações de trabalho no mesmo ambiente, nós temos uma criança para educar, e um dia eu escutei da minha filhinha, nós somos uma família. Ó, que excelente, né? Excelente. As Então, pessoas estão se reconectando. exato. E se reconhecendo, né? Exato. Então, é esse o ponto, né? Existe o aumento de peso, e o tema central aqui, quando vocês falaram no início, emagrecimento saudável e sustentável. Por que houve esse aumento?
primeiro momento, poderia até não que, né, acho que a gente tem que cuidar até o que fala. Não quero dizer que aumentar o peso seja considerado normal ou anormal, não é isso. Mas será que dentro de um ambiente de estresse, para muitas pessoas que têm essa predisposição, vamos pensar em N fatores, genética ou ambiental, será que não seria considerado, né, tolerável, vamos pensar assim, por um período curto? Agora, se isso começou a ter outros gatilhos e a pessoa não promoveu o reconhecimento de hábitos que podem ser modificados e se tornarem mais saudáveis ou, né, ou uma alimentação mais equilibrada, aí acredito que seja um ponto de atenção, não só para a própria pessoa que está nos escutando, mas para os profissionais de saúde envolvidos, pelos riscos. Porque hoje, né, a gente está dentro aí, coronavírus, a gente está pensando em relação às vacinas e tudo mais, mas a gente aprendeu uma coisa nessa pandemia, que é trabalhar com o inesperado, né? E quando a gente fala em saúde, eu acho que a gente precisa prevenir, né? Se existe o conhecimento, que existe um dado que traz para a gente, dá uma atenção ali, que o peso está aumentando, isso pode ter risco para algumas doenças, por que a gente também, a comunidade científica, os profissionais de saúde e a própria população já começam a observar, eu tenho uma atenção. Deixa eu olhar para mim, deixa eu me reconectar, que foi uma palavra ótima, Cláudia, que você colocou. Deixa eu reconectar com o que está acontecendo aqui no meu cenário. Se a gente quiser resolver o mundo, a gente resolve primeiro dentro de casa. Esse é um ponto que particularmente eu acredito. E às vezes dentro de casa, não é no ambiente de casa resolvendo a vida do outro que mora comigo. Não. É parar e se observar. Porque será que a gente está comendo mais? Como que é a gente na situação de estresse em relação à alimentação? Vocês sabem como são vocês? Se você come mais, tem aquele comportamento que a gente chama beliscador várias vezes ao dia, ou se não, é dentro de um volume maior numa refeição só. Muitas pessoas, quando a gente pergunta em consultório, em consulta, elas não sabem. Elas sabem que elas têm fome, que elas têm várias características, que elas comem um volume muitas vezes um pouco maior, mas elas não se reconhecem no dia a dia. E o difícil, né, Cláudia, acho que é a gente saber como a gente é quando não tá em estresse, né? Exato. Aí é outro ponto que eu adoro, né? Porque, olha... O autoconhecimento é muito importante. Um ponto que a Vanessa ressaltou em relação até essas referências, esses estudos que estão sendo publicados, é justamente o viés e a diversidade da população, né? Primeiro, a diversidade de gênero, a diversidade de classe social, a questão regional. E aí tem um dado de um estudo que foi conduzido pela USP, que ele traz esse aumento de peso, né? 1 a cada 5 brasileiros aumentaram de peso durante a pandemia. Por outro lado, esse mesmo estudo, ele relata que as mulheres de classe econômica mais alta, veja bem, as mulheres, não os homens, tá? Elas melhoraram seus hábitos de vida, elas buscaram ter uma alimentação mais saudável, elas buscaram o uso de suplementação para imunidade, por exemplo, elas buscaram formas de fazer exercício físico e manter um estilo de vida saudável. Mas percebe, é uma parte da população. Então, 73% desse público teve esse comportamento. Então, é o que a Vanessa falou. Sim, com certeza. E tem uma coisa que eu... Isso vai de encontro com o que eu vejo no dia a dia, que é o meu grande público de conversa, né? Quando a gente pensa assim. E tem uma coisa que a doutora sempre fala, e é uma coisa que eu me identifico muito, que é a qualidade desse sobrepeso, né? Você entender se aquilo é uma situação pontual, aí você vai lá e resolve pronto, né? E retoma a rotina, por uma coisa fez você sair da sua rotina e ocorreu aquilo, ou se de fato é uma coisa que demanda aí um pouco mais de atenção, um pouco mais de trabalho e de cuidado, né? Aí você, nesses casos, você faz uma dieta da moda e dieta da lua e já resolve o problema. Falando essa questão da... Você ia falar, Cláudia? Não, pode seguir. Desculpa aí. Nós somos 3 pessoas que adoramos falar, gente. Então, quem está assistindo já se identifica e não liga, não. Porque é dessa forma que acontece. É porque ela deu uma respirada, eu achei que ela ia falar. Então, a gente tem essas dietas da moda, dieta da lua, sei lá, todas essas dietas, e assim, pensando... Lógico que são todas midiáticas e são feitas com o intuito de não gerar saúde para as pessoas, mas talvez engajamento, enfim. Não é sobre isso, mas se a gente tivesse uma dieta da pandemia, digamos assim, como que ela seria?
Só come amarelo, só come verde, só come... Eu acho importante a gente, assim, vamos voltar um passo para trás, Vai. né? Vamos tentar formular um raciocínio. Particularmente, acredito que você fez a pergunta para uma pessoa certa, né? Porque vocês me conhecem mais próximos, os Aham. pacientes também, as pessoas que eu dou aula, que eu mentoro, oriento também. Um ponto fundamental que eu acredito que dieta da moda, o nome já diz, da moda. Ela vai, moda o que acontece, uma tendência vem e passa, enfim, a gente tem que sempre para trás, vamos entender o que é dieta, Uhum. né? Sob o ponto de vista de alguns pesquisadores, e acredito muito nisso, dieta é um conjunto de alimentos e bebidas ingeridos em 24 horas. Se é saudável, equilibrado, né? Se tem déficit de algum macro ou micronutriente por recomendação, é outra história, que daí são as dietoterapias aplicadas Aham. aí. Vamos pensar dessa forma bem simples. Então, o que as pessoas que estão escutando a gente têm que entender é que não existe mais dieta específica para o momento que a gente está passando pandêmico. Até porque seria uma alusão ao que a gente também não está acreditando que deva ser a solução. Mas o passo que a gente deveria seguir, e esse conteúdo, Pablo e Cláudia, ele é disponível gratuitamente para todas as pessoas, vamos pensar nós que estamos aqui no Brasil, o Guia Alimentar da População Brasileira. Simples, disponível gratuitamente, muito simples, coloca no Google, Guia Alimentar da População Brasileira, ele traz aí um cenário, ele consegue mostrar de uma forma simples e clara quais seriam os grupos alimentares, como que as pessoas fazem para ter o acesso a conhecimento, por exemplo, de algumas pequenas técnicas dietéticas e gastronômicas. Eu falo pequenas não para diminuir o guia, não é por isso, muito pelo contrário, ele é premiadíssimo e ele é importante. Mas é que se alguém gosta de gastronomia, aí ele vai estudar outro tipo de ação. Uhum. Porque existe também uma ilusão midiática que tudo que é saudável, é gostoso, tem que estar num contexto gastronômico, isso é muito caro, o que não É é verdade. verdade. Acho que esse é um ponto aí que as pessoas precisam tirar. Já que eu gosto bastante de falar de inovação, a Cláudia também, ela vai chegar num ponto comigo agora. A alimentação equilibrada e saudável, ela é simples, ela é próxima do natural. Uhum. Se eu quiser trazer inovação, que muita gente não entende o que é inovação em relação a quando eu pego um composto bioativo do alimento para ter uma ação específica, né, para um tratamento, aí sim se escolhe, se isola, entende rastreabilidade daquilo e tudo mais. Mas a gente não pode fazer disso a nossa alimentação diária, porque a gente está falando com pessoas que têm vários tipos de estratos sociais. O que é isso? Tem vários níveis aí de aquisição e de compra. Tem Uhum. pessoas que podem gastar R$ 200 no mercado por mês, tem pessoas que podem gastar 2.000 por mês. Então, nós temos, né, consumo diferente, mas dentro mesmo desse espaço, dessa faixa bem grande de diferença, a gente pode olhar para o nosso prato diário, que a maioria das pessoas tem um prato que quando olha visualmente, né, é um círculo, que ele pode, metade dele, ter aí alimentos in natura. O que é isso in natura? O mais natural possível. Folhas verdes escuras, que trazem aí vitaminas, minerais interessantes, até quando a Cláudia fala imunidade, que as pessoas estão buscando muito esse contexto, então é importante ter no prato. Aí entende também que os grupos de outros alimentos, né, são importantes, os energéticos, que são os carboidratos, que antigamente ninguém sabia nem o nome, agora todo mundo já sabe, até tipo de dieta, acho engraçado isso. No entanto, eles podem fazer parte também de uma alimentação equilibrada, o que importa é a quantidade, dependendo do desejo daquela pessoa e da necessidade específica para ela. E as proteínas, né? Que são os construtores, que muita gente só entende proteína, não entende quais são, então elas são de origem animal, vegetal, carnes, enfim, e algumas, né? Algumas leguminosas que existem, feijões, ervilhas, lentilhas, grão de bico, podem fazer parte aí da população. Dentro desse contexto, a gente teria um cenário equilibrado. E muito se faz alusão em relação ao colorido e tudo mais. Então, a pessoa não precisa pôr nome naquilo, mas ela tem que reconhecer um alimento. Que até aquela hashtag que a gente coloca comida de verdade, até ela é discutida, né? Qual Sim. comida não seria, É. né? Então, todas elas são reais de alguma forma, tal. Mas acho que a gente Mas tem que, dentro desse conceito... do contexto, qualidade da alimentação.
Eu acho que esse é um ponto importante. Não sei se eu pisei alguma coisa aqui, gente. Falhou aqui, mas Mas já voltou. foi. Voltou. Mas é normal, porque eu não consigo ficar parada, eu quero sair andando. Voltou. Mas e aí, Corta essa Vanessa? depois, E aí, doutora Vanessa, por que nesses momentos, assim, que a gente tá mais estressado, e a gente faz aí um paralelo com a quarentena, a gente acaba optando por alimentos que são mais ricos em açúcares e gordura? Qual que é o gatilho? O que é que descompensa aí que a gente desconta na comida? Vamos pensar assim, a grande maioria das pessoas, né, elas pensam, nesses momentos de estresse, elas precisam de conforto, elas precisam de uma sensação de bem-estar. Só que existem vários mecanismos dentro do nosso corpo que são mediados por energia. Então, para se ter bem-estar, precisa comer alguns alimentos que são considerados energéticos. Então, é muito raro numa situação de estresse alguém ter uma vontade súbita de um alimento, muitas vezes que tem um papel, por exemplo, regulador, que são as vitaminas e os minerais, né? Frutas e hortaliças têm esse papel. Mesmo algumas frutas, né, tendo aí uma capacidade de ter maior caloria em sua composição ou gordura em sua composição, ela é diferente, porque ela talvez, pela matriz alimentar, ter a concepção do nutriente e de fibra, mesmo que ela tenha, né, a porção gordura, a porção energética dela, ela tem fibra que pode melhorar aí o aspecto da digestão e não virar, né, não ter aquele prazer imediato quando se consome. No entanto, também a gente entende que se preparar uma porção adequada para aquela pessoa, mesmo tendo frutas e hortaliças, grãos e castanhas, ela tenha essa saciedade. Mas às vezes o que a pessoa tá, não é nem falhando, Cláudia, mas ela não está prestando atenção, se ela não tem orientação de um profissional de saúde, de um nutricionista, ela não está tendo equilíbrio na composição no prato principal do almoço, na hora do lanche dela, no jantar, no café da manhã. Por isso é importante, né, conversar com um profissional de saúde, consultar um nutricionista, entender o que seria o ideal para o objetivo e para a individualidade de cada um. Nós somos muito diferentes, nós temos preferências alimentares diferentes, nós temos histórico de alimentação na nossa família diferente. Se a gente é tão diferente ao ponto do nosso DNA não ser igual, a gente não tem só esse contexto genético, a gente tem o contexto epigenético. Nós temos aí uma carga aí familiar e nós temos heranças. Heranças, né? Não temos tradições de família? Sim, E no hábitos. Natal, aquela comidinha. Quando eu era pequena, fazia isso para mim. não sei com o quê. Porque cada um tem um. O Pablo já é a farofa. Você deve ser outra coisa, Cláudia, que eu não sei, você não contou ainda pra gente qual é a comida que é Ambrosia. melhor. Não. Qual é, Cláudia? Eu adoro rabanada. É Tá uma vendo? tradição de Natal Isso é que bom mesmo. é muito forte na minha família Tá e que vendo? realmente. Então eu acho que Às em vezes casa... a gente vai nos cafés da manhã que tem aí nas padarias de São E Paulo, que tem. lá no sul não é uma tradição, né? Mas aí eles servem rabanada, eu não consigo ficar sem. E é uma tradição do Natal, Exato. mas que acaba trazendo eventualmente para a semana. Sim. E esse é o ponto, porque quando você pergunta por que a gente tende a comer mais esses alimentos, primeiro, porque eles fazem parte do nosso dia a dia em maior quantidade, sempre fizeram, muitas vezes, né? A gente não pode entender que nutrição é uma profissão muito nova, que ganhou destaque. A atividade privativa do nutricionista ganhou destaque na pandemia, que agora as pessoas estão entendendo essas diferenças. Mas muito do que a gente entra no contexto alimentar, ele vem, nós fomos ensinados pelas nossas famílias. Não são todas as escolas que têm um nutricionista ainda, né? Parênteses, deveria, mas não tem, né? Esse é um ponto particular meu aí de atenção. Então, a gente pensando nisso, então a gente sempre vai buscar numa situação de estresse, primeiro um alimento que traga sensação para o nosso cérebro em relação ao bem-estar, e depois disso, algo que remeta muitas vezes a alguma emoção positiva. Por quê? Lá vai eu de novo, gente. Por que a fome? Se é por estresse, se é, de repente, alguma situação no trabalho te deixou triste, refém de algo, se sentindo sozinho, não sei, gente, tanta coisa, acho que tantas emoções permearam essas casas das pessoas durante a Verdade. pandemia, que elas sentiram de tudo.
O isolamento social, né, Vanessa? A ansiedade, a insegurança, a ansiedade que leva à restrição de sono, né? E a gente sabe o quanto o sono é Sim, importante. nesse cenário, que era uma pergunta dos estudos, a gente tem que fazer. Média de sono, né? Como é que Uhum, foi para todo mundo E nesse tem também contexto? a questão, para alguns também a questão do tédio, né? Porque é aquela sim, que você levanta ali, aí abre a geladeira e olha e pega alguma coisa ou não pega. Então acho que tudo isso foi super impacta. potencializado nesse momento, né? E aí eu queria comentar de uma solução muito interessante que a Fagron tem, que eu particularmente gosto muito, um produto premiado e internacional, que é o nutracêutico Afron. Ele é muito interessante, Vanessa, para aquele paciente, para aquele consumidor que tem aquele perfil beliscador que você comentou lá no Uhum, início. Primeiro, porque ele tem uma padronização única que faz com que ele module a recaptação de serotonina, norepinefrina e dopamina de tal forma que ele foi comparado com antidepressivos tricíclicos, mostrando a mesma melhora nos scores de tensão, ansiedade, depressão. E ele tem também um estudo em relação ao sono, que ele melhorou a qualidade do sono e ele melhorou também aquele comportamento que você tem aquele sono durante o dia, sabe? Aquele cansaço, aquela sonolência diária. Além de ter melhorado latência, de forma geral, ele melhorou muito a uhum. qualidade do sono. Então, é um produto que eu gosto muito e que ele vem colaborar muito para essa compulsão alimentar. Exato, Cláudia. E ele é bem interessante quando você fala sono, porque muitas pessoas, né, o movimento, né, não sei se todo mundo que nos escuta entende, mas existe um ciclo circadiano que a gente deveria cumprir. E se tem uma área da nutrição que estuda muito isso, é a crononutrição, que ela traz aí em relação a esses ciclos, os alimentos e nutrientes envolvidos aí durante a dieta, né, diária aí de cada pessoa, de cada indivíduo que vai consumir. Então, esse é um ponto. Só que antes disso, quando existe como tratar, que é a crononutrição, a Uhum. gente tem que pensar exatamente nesse hábito. Muitas pessoas, elas tinham uma rotina diferente, elas saíam para trabalhar, voltavam, jantavam com a família, organizavam a agenda para outro dia, né? Faziam lá suas tarefas e atividades e dormiam no determinado horário. A partir do momento que o home office se instalou, qual foi a maior, né, o maior relato que a gente escutou? Primeiro, se a gente olhar para nosso próprio consumo em relação a horas de internet, né, de Uhum. ficar olhando e aquela luz A que luz não azul. que não Uhum. existia começa a fazer parte, e aquela curiosidade de mais uma série, de mais um, só mais um, e da 3 da manhã, 4 da manhã. Eu acho que atire a primeira pedra quem não fez isso na pandemia. Quem não olhou um pouco mais a vida do outro por algum motivo e quem não assistiu uma série. É. É, Todos nós. Isso já desregula várias alterações. E quando você fala de inovação que ela traz esse papel, ela é importante. Aí vale o profissional de saúde avaliar se dentro do ambiente dele ele tem esse público e como ele Uhum. pode, né, fazer a inserção. Isso é muito legal também, fazendo um parênteses, porque as pessoas imaginam, elas classificam, né? Aí, profissional de saúde que prescreve ou que não prescreve. Eu acho que a prescrição é o estado da arte. Eu sempre falo muito isso com a Cláudia. Tem que ter a melhor solução para um indivíduo. Só que quando e como colocar e tirar é o estado da arte dele. Então, o profissional tem que saber muito isso. Exatamente. E aí, assim, é uma avaliação personalizada. A gente Exato. fala muito de medicina do futuro, né? E aí, falando do Afron, o Afron ele tem essa versatilidade, porque o profissional ele pode avaliar a rotina daquele paciente e identificar se ele vai indicar o suplemento associado a uma receita, a uma comida, ou se aquele paciente ele tem dificuldade de deglutição de cápsula, Uhum. de repente prescrevendo um chocolate funcional, zero açúcar, já que aquele paciente já tem o desejo do chocolate, então une o útil ao agradável, né? Que se ele vai ingerir, que ele ingira algo que seja mais saudável. E principalmente por conta da biodisponibilidade dele, diferente das outras formas de apresentação de croco sativa que a gente tem hoje no mercado, embora a gente tenha um marcador ali que seja lipossolúvel, ele é um extrato que é solúvel e tem uma biodisponibilidade ótima, ele atinge o Cmax na corrente sanguínea em apenas 1 hora. Então, o resultado é rápido também. Muito Então, bom. ele é muito versátil para o profissional. O que eu quero dizer com isso é que ele é muito versátil para o profissional. Eu posso estar inserindo ele no bombom, eu posso estar inserindo ele numa goma. Não, eu quero
que o meu paciente, ele compre em sachê e eu vou fazer um mingau de banana com aveia com Uhum. ele. É possível. Tá? E isso é muito importante, né? Porque as pessoas elas relatam muitas vezes, né? Essa discussão acho que vale, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a suplementação ela é algo passageiro. Dependendo do tratamento que o paciente está, a suplementação ela não é passageira. Quando a gente fala perda de peso, muitas vezes não é tão imediatista, né? Como a gente está conversando Uhum. aqui, Uhum. né? A população ganhou peso na pandemia. Muitas vezes, para de forma saudável e sustentável existir a perda de peso ou atingir um objetivo proposto no início do tratamento, são 4 meses, 6 Uhum. meses, 8 meses, 1 ano. Isso se não tiver outras patologias associadas, outros medicamentos, né? Outras questões que nem vêm ao caso, mas não é para perder peso imediatamente. E muitas vezes a prescrição de algo, né, de um nutracêutico, ela é muito interessante. Então, diversificar a forma que a Uhum. pessoa vai consumir, isso é bem importante. E também vai de encontro. Você falou de chocolate, mas tem outro ponto que o Pablo me perguntou no início em relação ao que eu estava vendo por aí. Uhum. Gente, o consumo de doces aumentou Aumentou muito. muito. Eu que trabalho, né, com mulheres, conversando e comunicando com elas praticamente todos os dias, mais de 75%, né, tiveram desejos aumentados de chocolate. Então, enquanto profissional de saúde, a gente não pode ter uma ação punitiva, não consuma. É a minha percepção, né? A gente está aqui num bate-papo, num talks. Uhum. Então, não é não consuma ou fazer uma alusão, mas né, substitua um chocolate por uma fruta. Particularmente, eu acredito que isso não é o ideal, porque ele não está indo de novo na causa. A Uhum. causa é fome de chocolate. Ou essa pessoa já veio com uma maturidade para identificar do que ela tem fome. Que aí é outro ponto, Cláudia, quando a gente fala compulsão alimentar, patologia, doença, ela não é seletiva. É um Uhum. episódio de curto espaço de tempo, onde as pessoas consomem um alto volume de alimento, muitas vezes com alta densidade calórica, mas ela não é tão seletiva ao ponto de ter essa escolha, É né? qualquer coisa. É comida, É né? comida. É. Uhum. Essas foram as mulheres que na verdade, é o que eu imaginava que eu iria ver desculpa até, Pablo, Imagina. durante o curso do meu mestrado, foram as mulheres que eu entrevistei, né? Uhum. Para avaliar o risco de compulsão alimentar, e a gente percebeu que ela tem um aumento de fome. Ela não tem a patologia compulsão, mas por outro papel, E ela aumentou a isso que fome aí. eu ia te perguntar, Vanessa, que talvez quem está nos ouvindo, como eles estão nesse momento de se auto-perceber, como que ele identifica? Eu tenho compulsão alimentar ou eu não consigo me saciar? Qual que é a diferença? Na verdade, assim, a primeira pessoa tem que entender, né? Começa a se observar. Quem tem compulsão alimentar, muitas vezes já, já tem uma identificação diferente. Ela percebe que em curto espaço de tempo, ela consome um alto volume de comida, né? Quem já não tem a saciedade, né, de uma forma. Porque não é um episódio único. Imagina assim, Cláudia, vamos considerar algo bem assim um exemplo bem forte que eu acho. Em 10 minutos, 2 potes de sorvete. Uhum. É um volume acentuado. É, bem Né? As acentuado. pessoas, elas muitas vezes confundem a compulsão com algo, estou numa festa ou no momento de estresse, tem um determinado alimento, tem uma caixa de bombom na minha casa, ou tem docinhos na festa, e tive vontade de comer porque estava gostoso e comi. Uhum. Isso é considerado normal, isso não é uma compulsão. Uhum. Agora, repetidas vezes, esse consumo diferenciado de um volume aumentado de um determinado alimento, aí vamos de novo. Qual é a causa disso? É a vontade do determinado alimento ou de repente é uma situação que ela vem com um cunho emocional de fundo? É uma ansiedade aumentada, né? Existe algo que eu percebo no meu corpo que eu não consigo parar e eu não consigo identificar o porquê, isso me faz mal, porque muito se fala em relação à perda de peso, Pablo e Cláudia, as dietas restritivas elas trazem isso. Você não observa muitas vezes, né, as preferências alimentares, restringe doce, restringe isso, Uhum. restringe um monte de coisa. Existe aí uma perda de peso em curto espaço de tempo. Nem vamos nos questionar em relação a que tipo de massa que está sendo Aham. perdida, se é a massa magra ou é a massa, né, é o percentual de gordura corporal aí necessário, porque existe aí divergências também em relação a esse curto espaço,
e essa perda de peso muito rápida. No entanto, o que se percebe que depois que passa esse momento, a pessoa pode retomar o peso que ela iniciou, e isso não é sustentável e não é saudável. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Será que eu estou restringindo demais em alguns momentos? E quando eu me permito, isso é a normalidade do meu hábito? Esse é o outro ponto, porque muita gente, muitas vezes, se percebe. Eu já ouvi relato que viveu muito tempo em restrição. Olha só. Quando eu comecei atendimento, isso lá atrás, mais de 10 anos atrás, eu atendi em clínicas de estética. Muitas vezes existia um receio das mulheres em consumir comida. E qual era o ponto? O ponto é que ela imaginava que quanto menos eu comer, menos eu vou engordar. Entretanto, nesse olhar, se eu venho restringindo demais em alguns momentos de gatilho, ou de ansiedade, ou outras questões, ou num evento social, eu tenho maior disponibilidade de alimentos, o que vai acontecer ali? Um comportamento habitual, normal, que é o consumo maior. Sim. Então, a gente começou a educar. Eu fazia painéis de educação nutricional, explicava porções. A gente, no primeiro painel de degustação, eu lembro isso até hoje, eu fiz vários alimentos, vários tipos, tipo, tinham muffins, quiches, tortas, obviamente que a gente olhou a qualidade alimentar da preparação, então a gente mostrava também o aproveitamento integral dos alimentos, e a gente colocou em tamanho real, o tamanho que uma porção convencional. E aquilo ficou exposto para as mulheres, elas participaram de uma pesquisa que elas estavam avaliando o sensorial, é para isso que elas eram convidadas, a gente percebia que elas não pegavam. Que elas pegavam, ai, posso cortar metade, um pedacinho, vou experimentar, vou preencher a pesquisa. Num outro momento, eu falei assim, por que será que ela não pega? Qual é esse receio? É esse o receio, eu vou restringindo muito, porque eu estou influenciado pelo meio, Que eu vou pela comer, mídia, por alguém que eu vou comer mais, então eu já nem como. eu Mas como chega uma pouco, hora né? que eu não consigo, né? Porque eu estou no evento social, aconteceu alguma Sim. coisa, mas é a característica da pessoa, anunciando. E o nosso corpo é inteligente, ele é Exato. programado para sobreviver, né? Então eu acredito que no momento que você está muito tempo sob restrição, a tendência é que quando você for comer, de fato, você vai descompensar, né? Porque até Para você algumas pessoas acontece isso, até você exatamente. elevar seu índice glicêmico, né? Demora um Exato. pouquinho, né? E aí você come, não dá tempo. Exato. Então, essa é uma questão assim, é um aumento de fome, né? E uma diminuição da sensação da saciedade. Daí tem um ponto importante. Agora, quando a gente, só continuando, porque todo mundo pode até se identificar, quando a gente mudou a mesa de exposição para nossa pesquisa sensorial e a gente colocou porções menores, por exemplo, um muffin tem um determinado, né, diâmetro. 4 muffins pequenininhos daria a mesma porção de um maior e a gente colocou em porções menores, todo mundo comia. E muitas vezes comia 4, que daria exatos O inteiro. Um inteiro. Aí o que eu pensei, nessa hora eu falei, a gente tem que educar essa pessoa. Vamos trazer um resultado disso para ela, mostrar, olha, essa porção tem a mesma quantidade de fibras, de caloria ou de proteína, enfim, do que existia lá na composição naquele momento. E essas 4 correspondem a 1. Você, por que não pegou o 4, não pegou 1? A gente não fazia isso de uma forma tete a tete, né? No rosto da pessoa, porque ela estava ali. Mas ela escrevia. E daí, individualmente, elas foram convidadas, se elas quisessem, elas poderiam passar por atendimento. E elas foram. Foram pelo fato da educação alimentar e nutricional. E eu acho que esse é um ponto para a gente revisitar nessa pandemia, né? Existe o aumento de peso e as pessoas estão buscando, de toda forma, nutrição, alimentação saudável, tendências de alimentos. Ele se tornou tão importante que todo mundo busca hoje no Google. Só que, às vezes, qualquer recomendação que esteja muito pública não seja aquela importante para a gente, né? Aquilo que a gente deveria realmente escutar. Então, parar e pensar, será que não é o momento de eu me consultar? E agora vamos pensar aí para ajudar os nossos, né, colegas profissionais de saúde. Será que eu estou fazendo o meu papel em relação à educação alimentar? Porque às vezes eu quero entender o melhor contexto, eu quero entender muito de um determinado assunto, ou de uma dieta específica, ou tendo a levantar uma bandeira que tem que ser dessa forma. Mas será que eu entendi, eu tive empatia suficiente com o meu paciente
para ele entender de fato como que a alimentação deve ser reconhecida no dia a dia dele. E isso eu vou além, não é só na nossa prescrição dietética, não é na prescrição de suplementos, é na nossa comunicação. Porque tanto se fala, e é importante, não é nada, né, pejorativo, muito pelo contrário. A ética da comunicação em saúde nas mídias sociais, ela é bem importante, ela é super importante. Mas eu vou dar um passo para trás, que eu gosto sempre de ir na causa de tudo. Mas será que os profissionais também não precisam melhorar como se comunicam por esses meios e entender que cada meio de comunicação ou cada mídia tem o seu papel e ele tem que se instrumentalizar para chegar a essa população? Se a gente tem um dado, vamos agora voltar para o início, se a gente Uhum. tem um dado que fala que o brasileiro aumentou o peso e muita gente está disponível nas mídias sociais e consome informações, por que não a gente também não começar a educar em saúde de uma forma mais alegre, mais prática, mais do dia a dia, Tem uma. né? Não sei se eu estou divagando, não. 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 E tem um movimento, algumas coisas que as pessoas fazem repetidamente na mídia social, que é mostrar, e eu acho que é isso super interessante que a doutora falou, porque é isso, né? Você olha para uma coisa, mas você não enxerga o que você deveria enxergar. As pessoas, elas postam o que é meio moda, o que eu comi o dia inteiro. Então, pega todas as refeições, faz uma foto, um mini vídeo, e faz um compilado daquilo, e faz um videozinho e posta no final do dia tudo que ela consumiu. E geralmente são coisas bacanas, legais, pessoas que fazem e que mostram uma alimentação bem programada, sei lá. E as pessoas olham e admiram e tentam fazer igual, mas não fazer igual a atitude da pessoa de ter uma alimentação balanceada numa quantidade necessária. Elas querem copiar aquele alimento. Então, se ela comeu de manhã um, aveia e banana e queijo branco, ela vai querer comer a mesma coisa no dia seguinte. Mas não é isso que é bom, né? Que a doutora fala, quer dizer, não sei, é isso, né? Não é isso. O que é bom é o que a pessoa identificou dentro da alimentação dela e buscou alguma orientação e se consultou e agora ela tem uma alimentação diária de uma forma diferente. Não é a questão da banana com aveia, com queijo branco que vai funcionar para mim, que vai funcionar para a Cláudia, que vai funcionar para a doutora. Mas a Exato. atitude de eu ter procurado uma ajuda, de ter identificado alguma coisa e tentar mudar isso na minha vida. Então a Cláudia, quando olha, não tem que olhar o meu prato, mas a minha atitude de fazer isso, né? Exatamente. Exato. Então, acho que tem um ponto, né? Até onde um profissional de saúde, qualquer pessoa que venha fazer essa exposição, ela está fazendo uma inspiração, então é um conteúdo inspiracional, onde isso tem uma parte que é diferente. Eu estou fazendo educação em saúde. Esse é o ponto. Porque é um limiar muito, né? O negócio é bem assim. Faço educação alimentar e nutricional, que chama EAN, são as orientações gerais que estão no Guia Alimentar da População Brasileira, todo mundo tem acesso, todo mundo pode replicar. Agora, se eu vou orientar quantidades, se eu vou orientar de uma forma, né, organizada, onde eu coloco alimento, suplemento, pausas, aí é o profissional de saúde, e isso tende a ser individual. E é muito interessante que quem recebe esse conhecimento que você falou, Pablo, é diferente até no contexto da comunicação, porque a pessoa sempre até fala no final, olha, para mim isso, né, foi importante, foi recomendado, você deve buscar, ou ele passa um olhar diferenciado. Porque muitas vezes a gente não pode negar também, eu não posso colocar um óculos cor-de-rosa. A internet está aí, tem muitas pessoas que não têm conhecimento e colocaram conteúdos inspiracionais e mudaram outras pessoas. Sim, Mas claro. isso só dá resultado até, né, um certo ponto. Como a gente fala, a gente só vai até a página 2 do Isso livro. tem um limite, tem um Exato. limite de alcance. Exato. Até a gente vai de um ponto A ao B, a gente está ali no A, vírgula 5, vai na metade, não chega nem no B.
Então, esse é um ponto. E copiar o que o outro faz, né? Não sei, aí é um detalhe que eu não sou muito fã, porque eu gosto de inovação, eu gosto que as pessoas pensem, reflitam, vão na causa e solucionem de uma forma Hum, diferente. Por isso que é importante a intervenção do profissional de saúde, né, Exato, Vanessa? Porque ele exato. vai te avaliar como um todo. Sim, existem hipersensibilidades alimentares, às vezes um componente que está no alimento do outro não faz bem para você daquela forma. Existe até a questão do eu tenho poder aquisitivo para comer o que ele está comendo justamente. todos os E dias? eu acho Não. que é um pouco disso que talvez viralize essas dietas, porque É. de repente uma coisa que é para ser inspiradora ou só para entreter mesmo, né? Acaba gerando, viralizando de uma coisa como se aquilo fosse uma dieta da Cláudia e Sim. vamos seguir a dieta da Cláudia. Isso acaba tomando uma força e É. um tamanho que é desproporcional ao benefício que vai trazer. E não é sustentável para emagrecimento, né? Não, Porque lógico que não. assim, o problema que eu vejo, né, escutando muitas pessoas, o que que elas querem? Nós estamos quase há 2 anos em pandemia. Mas as pessoas que, algumas, não todas, por favor, algumas que ganharam peso, e elas não estão assim por causa da pandemia, gente, Uhum, elas estão assim porque elas sempre foram assim. Tem muitas pessoas que são imediatistas, né? Quase Ela todos. ganhou peso, né? Ela ganhou peso durante, né, 18 meses, mas agora, com a dieta X, se eu fizer isso, vou perder até, né? Eu sempre brincava. Quando a gente conversa muito com mulher, assim, parecia número mágico. Ah, eu preciso perder peso, doutora. Era assim, cabalístico, ou 5 é 10. uhum, Quanto? 5 ou 10. Daí a gente explica o que é, né? Primeiro a percepção da própria imagem corporal, o que é a composição corporal, o que é uhum. perder na balança rapidamente, que muitas vezes você depleta aí massa magra, que não é nada interessante para a sua imunidade, muito menos em tempos de pandemia. E também você vai perder aí um gasto energético considerável que seja importante, né? Uhum, Então, a gente está pensando assim, porque perder peso de uma forma muito simples é você fazer a restrição calórica, todo mundo pede, mas isso é Sim. saudável? Isso é sustentável? Não, para a grande maioria não é. Até que tem uma frase que eu falo em sala de aula que todo mundo dá risada quando entra na parte de pele, metabolismo, e quando é aula de estética, e fala em relação à circunferência abdominal, e fala em relação a contorno corporal, pós-cirúrgico, eu falo, gente, gordura é vida. Tentou tirar, não dá certo não é? isso, né? Até Exatamente. quem é aluno vai se identificar, que eu falo há 10 anos, falo, vou escrever um livro, Gordura é Vida. Quando você passar numa livraria, E ler tiver. Gordura é Vida, sabe que fui eu, eles dão Uhum, risada. Porque não dá, vocês querem fazer coisas que não vai dar, e né, não é sustentável nesse tempo. Até porque o corpo, a Cláudia citou bem, que eu acho muito legal essa frase, que o corpo é bem inteligente, ele vai fazer de tudo para voltar uhum, naquela homeostasia, naquilo que ele já é, né? Então, esse é o ponto. Primeiro é entender isso é um risco para a obesidade? Isso é um risco para a síndrome metabólica e obesidade? Vamos pensar, isso é um risco para doenças cardiovasculares e obesidade, o que eu estou passando? Vamos observar se é um risco, em primeiro lugar. Né? Vamos conversar com um profissional de saúde, se o que eu passei agora nesse estresse, aumentei meu consumo de alimentos, é um risco? Quais ações daqui para frente que eu posso mudar na minha vida? uhum, Né? Porque a gente não pode pensar, eu vou emagrecer para a formatura, para o final do ano, ou para quando liberar o acesso de todo mundo na praia, né? Não é assim agora, vai liberar todo uhum, mundo pode ir. É dessa forma que a gente tem que pensar. Até porque a gente tem que pensar no contexto de peso, e essa é uma opinião particular. Vamos tirar o profissional de saúde de lado e colocar particular como saúde. uhum, Muitas vezes a gente não está preparado, né, Cláudia? Vocês falaram muitos relatos. Eu tenho os meus relatos, vocês têm os de vocês, e quem está nos ouvindo tem o colega, o familiar ou alguém vizinho. Todo mundo respondeu diferente a várias situações na pandemia, que não Hum. era o habitual de ninguém. Então, a gente está reaprendendo a fazer, a executar nossas atividades diárias, a gente está reaprendendo a se reinventar profissionalmente, muitas pessoas estão, eu me incluo nisso, não sei vocês, mas também a gente também está aprendendo a como a gente responde em relação às vontades do nosso corpo mediante uma escassez. Seja ela da distribuição de alimentos, porque Uhum. não importa o extrato social, você vai hoje no mercado, está disponível, você vai depois, pode não ter.
Quando a gente lê um pouco mais sobre alimentação equilibrada, é para a gente visitar um pequeno produtor, então existe sazonalidade de alimentos, por isso que é importante não copiar a dieta do outro, às vezes não está disponível para a gente, e a gente está num país enorme que muitas vezes, por região, aquele alimento não é o consumo, não é disponível, está um custo aumentado. Então vamos respeitar um pouco disso. Eu acho que o equilíbrio já começa a ser a chave para a gente olhar saudabilidade, longevidade e emagrecimento sustentável. Porque se estamos vivendo mais e melhor, independente da pandemia ou não, é o que nós queremos, né? Estamos vivendo mais, melhor é uma questão de escolha. Vou voltar à minha frase. Estamos vivendo mais, melhor vai ser uma questão de escolha e de disponibilidade. Se existe esse desejo de longevidade, o peso ele não deve ser um ponto de atenção de uma forma punitiva. Ele pode ser um ponto de atenção para eu ter mais saúde e menos risco de doenças crônicas não transmissíveis e o câncer. Isso não é a Vanessa falando, isso são os estudos. Agora, o que a Vanessa pensa disso? Que equilíbrio é a base da vida. Você precisa parar, se reconectar com você mesmo ou você mesmo, entender por que você está fazendo determinadas ações e a partir do momento que isso é esclarecido para você, pega um papel bem simples e uma caneta, quais ações eu vou fazer isso? É aquele famoso ciclo PCDA, quem, como, quando, onde, e vamos agora, por Mudar quê? o hábito, né, Mudar o Vanessa? hábito e o porquê, né? Por que que eu tô fazendo isso? Às vezes a pessoa nem sabe, não, eu vejo o outro comer na minha casa, tô comendo também, né? Então, será que você, como são as suas escolhas? Eu sempre brinco, né? Aproprie-se das suas escolhas. Não, eu tenho vontade, tenho, mas eu tô com uma vontade muito repetitiva, ela vem em vários momentos, busca apoio, porque às vezes não é uma questão de se resolver sozinho. Agora, se forem questões que se resolve sozinho apenas por trazer a consciência, né, quando a gente olha de uma forma o estilo de vida, que é você olhar melhor sua alimentação, seus horários de sono, exercício físico, gerenciar o seu estresse e ter relacionamentos saudáveis, isso é possível fazer um diagnóstico individual. Sim. Tem um ponto que você aborda para o seu público, Vanessa, que eu gosto muito, é justamente em relação à fome e à saciedade. Não necessariamente esse paciente ele está comendo mais porque ele está estressado. Ok, o estresse é um ponto, mas às vezes existe um desequilíbrio dos grupos alimentares. Por exemplo, ele está ingerindo pouca fibra e aí, obviamente, precisa Exato. balancear a dieta, balancear a dieta dessa pessoa. E aí também existem outras estratégias, por exemplo, os nutracêuticos, como o Carob Active, que é um nutracêutico que ele é rico em fibras, ele tem mais de 36% de galactomananas, tem polifenóis, e justamente essas fibras vão ajudar na saciedade. Ele é um nutracêutico justamente voltado para o controle de peso e saciedade. Então, ele hoje atua como um nutracêutico multitarget, então ele não só leva essa saciedade por conta do conteúdo de fibras, mas ele também regula a grelina, que é o hormônio da fome, e os estudos mostram que ele tem um resultado significativo na redução da resistência à insulina, justamente porque ele acaba atuando, as fibras são muito importantes para o metabolismo da glicose, certo, Vanessa? Certo, importantíssimo. Se a gente pensar em fibras, Cláudia, fibras e saúde do homem e da mulher, uma quantidade adequada de fibras, ela é preventiva para câncer de mama, para câncer de próstata, né? Quando a gente daqui um pouco a gente tá aqui, setembro, gravando, outubro rosa, novembro azul, se fala muito disso, pode se falar de N fatores, mas as fibras elas são fundamentais, não só para prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e obesidade e o câncer. Esse é um ponto fundamental para a gente. E o respeito também, quando você fala em relação a quando a gente fala balanceamento dietético, né? Porque muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa sente algo, mas ela não consome o mínimo. O que é o mínimo? Água. Água e alimentação balanceada são dois pontos importantíssimos. Que se ela não tem ali no hábito diário, em alguma coisa ela vai estar sentindo uma deficiência no corpo, ou um sinal, um cansaço, fadiga, enfim. Tem N sinais e sintomas aí relacionados à nutrição, né? Que no dia a dia poderia melhorar. Queria falar duas coisas. Uma coisa é que o pessoal pode estar ouvindo ou assistindo que a Cláudia está tossindo, mas está tudo bem, né, Cláudia? Que você Tá está tudo bem. voltando
Eu fiquei, eu ficou fiquei muito afônico. tempo sem voz, né? Fiquei afônica e a minha garganta tá Voltando. irritada. Que a gente tá nesses momentos, as pessoas podem achar que você tá com algum problema e tal, e tá colocando a gente em risco, mas tá E tudo as bem, tudo pessoas sob vão ficar controle. preocupadas É com a bacana explicar. Cláudia. Isso, É bacana explicar, né? vamos. Porque, enfim, e a outra coisa com relação à própria saciedade, né? Porque a gente falou de compulsão e a saciedade, lógico, que é um ponto super importante para esse nosso tema de emagrecimento saudável e tudo mais. Tem, doutora, assim, sei lá, em nível de curiosidade mesmo, assim, um top de alimentos que você considera, assim, que são cruciais, assim, para para ajudar a manter essa saciedade. Por exemplo, eu penso muito aquele lance, e isso para mim foi uma coisa cultural, né? A gente sempre comia salada primeiro que a comida. É isso? É uma questão só gastronômica ou não? Ou talvez essa primeira ingestão de fibra talvez seja um pouco essa lógica para que você consiga fazer sua refeição, sei lá, enfim. Isso, e qual é o que tem em volta disso, né? A gente tem um grupo de alimentos que é importante para isso, que é legal as pessoas saberem que isso tem essa finalidade, e, enfim, é isso. E essa questão da comida, a gente come dessa forma, ou comia dessa forma antes. Tinha isso a ver ou não? Adorei sua pergunta. Adorei sua pergunta porque não é um ponto bem interessante. Na verdade, assim, existe obviamente uma explicação bioquímica e fisiológica para isso, Uhum, realmente. Mas vamos fazer um ponto antes disso. Lá uhum, vai eu, né? Sempre o antes. Quem veio antes, né? É que eu gosto sempre de pensar. Às vezes, a dificuldade do reconhecimento da saciedade para algumas pessoas, Pablo, é mastigação. uhum, Ah, e tem que mastigar quanto? 200 vezes? Não é isso. É mastigar ao ponto que você entende que aquele alimento está pronto para você engolir. Então, é você parar e prestar atenção. Então, por isso, antes, qual é o contexto dessa alimentação? As pessoas querem comer, né, trabalhando no computador, em home office, conversando e fazendo isso sem prestar atenção. Então, preste atenção no seu corpo, preste atenção no seu alimento, porque isso é importante. Eu até brinco no podcast, que esse é o momento Mindful Beauty. uhum, Né? Ele tem a beleza na cozinha que você prepara os alimentos, depois você senta para comer. Você tem que fazer bem isso. Esse é um ponto. Depois, existe sim uma fundamentação científica para isso, para consumir, né, mais saladas, mais alimentos frescos. Na salada é uma opção, porque ela confere menos caloria, mais fibras, e você tem um tempo para também a sinalização, né, para isso no corpo. Então, você estaria comendo e uhum, até você chegar uns 15, 20 minutos, aí você iria para outra preparação, que é mais quente, de uma forma que você já tem aí uma sinalização que você já pode entender aonde vai parar a sua fome. uhum, Para algumas pessoas isso funciona muito bem, mas a gente sabe que isso é cultural também. Tem famílias que nunca consumiram salada sem estar na composição do prato principal. uhum, Esse é um Uhum. ponto. Mesmo sendo, às vezes as perguntas vêm pra gente assim de uma forma bem diferente. Mesmo sendo, eu como macarrão, tenho que misturar a salada junto para fazer. A gente não tem fórmula mágica. Mas se você quer experimentar novos sabores, que eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conversar aqui quando a gente fala em emagrecimento saudável e sustentável. Às vezes a gente tem uma limitação de um grupo de alimentos ou de grupos de alimentos e não experimenta outras preparações. Vegetais verdes escuros, folhas cruas, elas são muito importantes, não só por minerais específicos que regulam o nosso metabolismo, mas também por conta de conferir fibra. A fibra faz com que a gente tenha maior saciedade. Em folhas, nós temos mais um tipo de fibra, que são as insolúveis, e dentro, né, das frutas de alguns vegetais, nós temos as fibras solúveis, que elas solubilizam em água, formando um gel. Então, a ideia é que se exista, né, na alimentação diária, a recomendação é que exista metade de consumo desse tipo de fibras insolúveis e a outra metade solúveis. Então, é muito mais fácil você consumir folhas se a pessoa tem uma característica que gosta de consumir mais salgados, previamente a uma alimentação, uma refeição principal, que seria um almoço e um jantar.
e ele já consome a sua porção diária, né? Então, vamos pensar o que que é uma porção diária adequada, porque muitas vezes eu já escutei também de gente no direct, eu tenho que consumir muita salada, praticamente um bowl enorme, inteiro, quase uma alface por dia, isso é Uhum. saudável? Não necessariamente, uma porção poderia ser, por exemplo, vamos pensar, bowls pequenos, aqueles que muitas pessoas têm em casa, que consomem cereais, enfim, matinais, ou pires, pratos de sobremesa. Uhum. Esse seria uma porção ideal da sua salada. A Uhum. ideia é que tenha variedade, não só um tipo de folha por Uhum. dia. Então, vamos pensar, existem N folhas verde escuras e até folhas que eu nem sei o nome, vamos pensar assim, vamos Aham. começar a experimentar, né? Parar, experimentar, entender, até para sentir sabor, Textura. crocância, textura. Esse é um ponto que eu sempre brinco, que a beleza da cozinha é a gente reconhecer o que tem dos alimentos que podem beneficiar nosso metabolismo. E Mindful Beauty é pare e coma. Pare é o momento da sua refeição. Você é a melhor pessoa para aquele momento e para aquela refeição e você é a pessoa mais importante do mundo. Não vai existir seu trabalho amanhã se você não estiver vivo. Para você sobreviver, você precisa comer. Nutrição é vida. Esse é um Uhum. ponto. Eu acho que esse resgate aí, de uma forma muito Vanessa de falar, foi interessante, né? Não, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não posso parar, porque daí meu chefe, porque daí meu filho, porque meu marido, N coisas. E eu não estou me excluindo, que várias vezes eu fiz isso também. Não estou dizendo que eu não sou tão humana ao ponto de falhar ou fazer isso. Claro que faço. Mas é bom a gente ter atenção e tentar reservar esses momentos. Porque se a gente está falando de estilo de vida, então a gente vai ter que planejar o nosso dia para o nosso preparo de alimento ser Uhum. diferente e para o nosso consumo ser diferente, porque o alimento por si só não vai chegar na nossa casa, apertar Uhum. a campainha, já que se a gente mora em grandes centros urbanos, chegar automaticamente dentro da casa, se higienizar sozinho, Uhum. né? Ele Exatamente. vai lá para a geladeira sozinho e volta para sua frente, não. A gente tem que aí ter um olhar. Não estou dizendo que todo mundo tenha que também virar um chefe de cozinha dentro de casa, porque nem todo Uhum. mundo pode ter habilidade, pode ter o Com desejo, mas não ter certeza. habilidade, Uhum. né? E isso seria um risco aí, tá, para quem até está escutando. Mas experimentar novos sabores e novas preparações pode ser prazeroso. Então, é o se permitir. E se eu não me permito, eu sei que é importante. Daí, qual a solução que eu vou ter? Eu vou comprar de um fornecedor que me traga bem feito, eu vou fazer de uma forma diferente. Existem hoje N conveniências. Eu não sei se vocês já passearam, agora que está abrindo os Uhum. mercados, já passearam no bairro de vocês. Grandes redes já estão se readequando para esse novo cenário de uma forma muito rápida. E eles já estão com alas enormes de conveniências, que são os produtos porcionados e são, né, um delivery ali para você chegar, comprar e já está pronto para o consumo. O que vale a gente ressaltar aqui para as pessoas? Olhe o rótulo dos alimentos, né? Veja a composição em relação a fibras, a alimentos ultraprocessados não são os mais recomendados, até pelo Guia Alimentar da População Brasileira, então pense antes de preparar, né? Então, tem vários tipos de preparar os alimentos. Esse é um ponto que eu Eu acho acho, importante eu acho, inclusive, que citar. talvez seja um tema novo aí para uma próxima visita Eu da acho. doutora, a gente falar sobre essa interpretação do rótulo. Acho que É um ia ser tema bem uma coisa, importante que está muito em voga no momento, né? justamente, As porque isso é pessoas. super, super importante. E, Muito, Pablo, muito não te cortando, mas aham, é muito porque muitas vezes assim, agora eu quero olhar a alimentação. As pessoas não sabem o que elas buscam e procuram nesse com cenário, né? certeza. E até porque, por as pessoas não conhecerem, não saberem, queria saber, a gente tem qual é o sinal, qual é o momento que a gente pode se ater ou perceber que é o momento que a gente está passando do limite, seja compulsivamente, ou seja na quantidade de comida que a gente está colocando, que a gente já está ali transcendendo aquele e está dentro já de um quadro de síndrome metabólica. Porque muitas Ex- vezes a pessoa não fez seu check-up anual, né? É, Então ela não sabe se desenvolveu uma hiperglicemia, uma hiperlipidemia, não sabe como tá a pressão arterial, né? Mas isso, quais são os sinais que ela se tem percebe algum que sinal que algo você não fala, vai bem, né? fala isso aqui, eu acho que está na hora, acho que eu estou exagerando, ou enfim, ou é um momento que ele pode refletir e rever algumas coisas.
Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas percebem quando elas estão aumentando o peso não é o peso em si. Estou falando pela minha Uhum. experiência com pessoas e do atendimento. A, a auto, né, a autopercepção aí da imagem, da composição corporal, ela não é igual. Um profissional de saúde, a gente olha as pessoas, a gente pode olhar, avaliar, entender, não de uma forma pejorativa, muito pelo contrário, a gente é bem empático até isso no consultório para quem não entende, né? E nunca viu a rotina de um profissional. Mas as pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de se perceber, elas vão se perceber num momento muito específico. Quando elas vão retomar alguma roupa no guarda-roupa para ir para algum evento, por Uhum. exemplo, quando elas começam repetidos dias não dormir direito e se sentem muito cansadas, pode ser um ponto. Uhum. Então, para cada um, Pablo, vai vir algo, mas para a grande maioria, ela está vindo agora. Os relatos das últimas semanas, eles são mais, vamos dizer assim, emotivos quando a gente lê, né? Porque é engraçado quando a gente tem proximidade com o público nas mídias sociais, você fica muito próximo da pessoa todo dia, a gente recebe cartas, né? Nos directs, não é um oi, tudo bem? Uhum. São, Uhum. são relatos muito interessantes. E um deles me falou: eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer isso ou aquilo, e as minhas roupas estão difíceis, ou esse cenário. E num primeiro momento, como meu público é mulher, existe uma frustração enorme. Eu acho que eu diria para essa pessoa que se identifica com isso, ao invés dela se frustrar e ficar triste, ela pensa assim: eu estou num cenário que uma pesquisa contou que a maioria das pessoas também estão. Então, eu não preciso me preocupar por que eu cheguei até aqui. Mas se eu identifiquei isso daqui para frente, eu sei que eu posso buscar a ajuda de um profissional ou posso fazer parte, né? Porque existem grupos de atendimento, existem, né, atendimentos individuais, o sistema CFN, CRN liberou o atendimento online, os profissionais estão fazendo atendimento online no Uhum. Brasil, então existe hoje uma facilidade de você encontrar um profissional. Vai até o site do CRN da sua região, né? Coloca no Google CRN, cada cidade tem uma jurisdição e você consegue, pelo próprio CFN ou CRN, entender se aquele profissional é habilitado para te atender. Busque esse apoio, eu acho que esse é importante. Bacana. Agora, se a pessoa não tem ainda essa percepção, é um ponto que, por mais que exista a pandemia, Cláudia, as pessoas não estão fazendo check-up, elas precisam, porque num check-up a gente faz uma ação importante na prevenção, experiência pessoal. Uhum. A gente ia gravar um pouco antes, por uma prevenção, que eu vou todo ano ao dentista, cirurgião dentista, e aqui em São Paulo, a cirurgia dentista ela tem uma especialidade em bucomaxilofacial. Numa visita de prevenção, a gente identificou quase aí uma infecção muito importante. Eu tive 2 cirurgias em curto espaço de tempo que foram, né, fundamentais para a minha vida. Senão eu poderia não estar aqui. Então, Sim. esse é um ponto que as pessoas precisam mudar o mindset, o pensamento, é a consciência. Não é só a autoconsciência em relação ao que eu como, autoconsciência em relação à minha vida. Que essa pandemia me ensinou que a minha vida é importante, que a minha saúde é importante e que as relações são importantes. Então, deixa eu começar a organizar, né? Mesmo para quem tem dificuldade, Sim. não tem agenda, não tem nada, ou mesmo para quem né, não trabalha fora, porque eu acho que tem uma questão assim. Muitas mulheres que eu escuto, elas falam: eu não trabalho fora, eu não sei me organizar assim. Eu não preciso de agenda, eu não preciso disso, mas às vezes você precisa de uma agenda e vai colocar lá na capa o nome mais importante, o seu. Você é importante. Sim. Então, olhe para a sua saúde, olhe para as suas escolhas alimentares, entenda que aumentar o peso não significa que você é menos ou é mais do que ninguém. Isso não existe, né? Porque muitas vezes se vende uma imagem que aquele corpo ideal, ele traz aí junto com ele muitas coisas e realizações. E não é dessa forma, porque o corpo, né, ideal Uhum. é o melhor que te traga saúde e ter os resultados diários. E ele é só seu, então ele não tá em padrão nenhum. Eu usei muito uma frase uma vez, né? Nutrição como pilar de uma beleza sem padrões. Isso não significa não se cuidar, mas se você precisar se cuidar, que você faça de si mesmo Uhum. um parâmetro ou algo a ser cuidado, ser olhado.
Não é simples fazer isso. Não é o momento de se autoculpar, né, Vanessa? É hora Não, de olhar para não. dentro e é muito importante se perceber, como você falou, porque às vezes eu posso estar só com sobrepeso, mas em outros momentos, como o Pablo falou, eu posso já ter evoluído para uma síndrome metabólica. E aí Exato, eu começo já a entrar num grupo de risco da Covid-19. exato. Você indica alguns alimentos específicos que beneficiam pacientes com síndrome metabólica ou não existe isso? Como é? Eu acho que a alimentação equilibrada e o estilo de vida saudável, ele já vem atuando de uma forma preventiva. Quando a gente coloca mais alimentos in naturas, frutas, hortaliças, vegetais no prato, diminui os processados e ultraprocessados, o que é? Né, produtos que já são prontos, que já têm aí, passaram por um processamento da indústria. Então, consumir mais alimentos que você reconheça. Isso é um ponto importante que as pessoas têm dúvida em relação à nomenclatura. Uhum. Né? Então, o que seria um alimento mais processado? Um purê de batata. O que seria um alimento in natura? A batata. Ela Uhum. pode ser servida, né, assada, cozida, de várias formas, grelhada, né? Ela pode ser dourada, ela pode ser feita com vários temperos, especiarias, Uhum. enfim. Mas eu acho que isso é um tema para outro momento, senão a gente vai Sim, gravar um super Aham. podcast, né? Mas exatamente. eu acho que esse é o ponto, Cláudia. Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, traga o componente energético que cada um precise, seu aporte proteico, ela vem de uma maneira a prevenir doenças crônicas não transmissíveis. E o ponto que você tocou é fundamental. Essas doenças, como a síndrome metabólica, elas são silenciosas. Se não Uhum. fizer check-up, a gente não vai ter como saber, porque a gente não acorda muitas vezes com o sintoma. Né? Ele é silencioso e às vezes nem é o peso que demonstra esse sintoma. Tem pessoas que têm, né, um peso teoricamente considerado aí por faixas populacionais de IMC que seria adequado na Uhum. normalidade ali, né, numa faixa perante a isso, porém elas podem ter aí uma baixa composição corporal de massa magra, Uhum. um alto percentual de gordura, que muito, eu não gosto de nomenclaturas assim de pesquisa, mas enfim, vamos trazer, que são que, entre aspas, falsos magros, que eles Uhum. podem parecer que são mais magros, mas na verdade ele não tem aí a composição adequada e ele pode também ter algumas alterações, né? Já vir Sim. com esses sinais aí no corpo em relação a isso. Entre outros, né? Acho que o fator aí ambiental, genético, familiar, o hábito diário, né? A gente não pode rotular uma pessoa. Ela é assim, então ela tem isso. O outro é assim, então ele tem aquilo, ou se comporta de outra forma. Eu acho que o Sim. momento dessa diversidade em relação a valores e cultura, né, e ele deve ir para outros cenários, principalmente nesse do que a gente está falando, emagrecimento, que é muito sério e muitas vezes existem bandeiras estratosféricas que podem depreciar um ser humano e não é esse nosso papel, nem enquanto Sim. profissional de saúde, nem enquanto seres humanos, E né? aí, na síndrome metabólica, a gente tem alguns pontos importantes, né? Vamos Uhum. lembrar que esse paciente com síndrome metabólica, ele tem uma resistência à insulina aí Exato. presente, pode vir acompanhado de outros parâmetros alterados, Pressão como pressão arterial, arterial, o aumento da circunferência abdominal, baixo HDL, aumento de triglicérides, né? exato. Normalmente são 3 desses parâmetros que estão envolvidos. E aí, realmente, hábitos de vida saudáveis, né? Exercício físico, uma dieta balanceada, e aí o público ele pode lançar mão também da ajuda de suplementos, né? Uhum. Então Sim. hoje a gente dispõe do Citrussim, que é um nutracêutico que ele é obtido a partir da laranja vermelha Moro, e ele é padronizado em antocianina C3G. Então ele tem a maior concentração dessa antocianina do mercado. Isso que faz redução da gordura abdominal e não só isso, um estudo conduzido com a própria marca Citrussim, ele mostrou que além de ele reduzir a gordura abdominal, que é importante para um paciente com síndrome metabólica, ele aumenta significativa a massa magra, que é super Uhum. interessante, né? E outro produto que também esse público pode lançar mão é o Alil ABG.
O alho ABG ele é um nutracêutico que é derivado do alho negro. Olha só que interessante. Quando a gente fala do alho envelhecido, o alho negro maturado, a gente extrai aquele radical alicina, que é o que dá aquele odor, aquele Uhum. sabor ao alho, e a gente aumenta a S-alilcisteína, que justamente tem esse papel cardioprotetor. E aí os estudos mostram que quando eu tenho essa S-alilcisteína numa padronização elevada, eu tenho redução significativa de triglicérides, aí o grupo que utilizou uma dieta rica em gordura e açúcar e utilizou ali o ABG teve uma redução de 24% em relação ao controle que teve só essa dieta desbalanceada. Redução também de LDL em 22% e aumento de 46% de HDL, que é muito Muito, interessante, muito. muito interessante. E eu acho que o papo de hoje inteiro foi super interessante. E eu acho que pra gente fechar assim com chave de ouro, que a doutora dissesse pra gente aí deixasse um recado tanto para os seus colegas e tanto com as pessoas que estão nos ouvindo e se alimentam e gostam bastante de doce ou não. O que você deixa para eles de mensagem aí pra gente encerrar de dica, uma mensagem ou algum tipo de compartilhar algum tipo de experiência, alguma coisa? O que você pode dizer para eles? Então vamos lá, sucintamente, em mais uma hora, vamos lá. Sucintamente mais uma hora, não, brincadeira, Pablo e Cláudia. Uhum. Muito gostoso a gente conversar, mas pegando um ganchinho da Cláudia, acho que tem uma dica importante para quem está nos assistindo. Ela falou de 2 pontos importantes, de 2 nutracêuticos. Um que traz aí uma composição da laranja vermelha, que são os polifenóis, e também o alho, que tem isso, as propriedades anti-inflamatórias. Então, essa já é uma dica para quem está em casa. Consuma mais alimentos, se você tem essas correlações que a gente falou, os cítricos, os polifenóis são importantes para isso, então tem várias frutas cítricas que têm também esses compostos bioativos que são importantes. E também evite o consumo de sal de adição. Tempere mais os alimentos, né? Quando ela cita o alho, muito remete à cozinha. Uhum. Então, alimentos, temperos frescos, né? Então, faça alusão a eles, incorpore eles no dia a dia, acho que isso é fundamental, né? E se for comprar no mercado, não é nosso podcast de rótulos, mas vai olhar em relação à composição e muitas vezes daí a gente vai ter que começar a preparar. Tem aí algo bem simples que é sal de ervas, bem popular e fala, né? Você coloca a mesma quantidade de sal, mas coloca mais 4 de ervas diferentes. Comece, experimente sabores e faça aí esse de adição. Mas a ideia é que você não comece a colocar muito sal de adição e comece a sentir o sabor dos alimentos, o amargo, o azedo, o doce, né? Então temos aí uma diversidade de sabores. Depois disso, quando a gente fala em relação à parte glicêmica, né, Cláudia, eu acho que o açúcar de adição, não o açúcar como vilão, acho que tira isso da sua cabeça, mas o açúcar de adição nas suas preparações, nas suas bebidas, elas podem aí fazer um papel diferente. Você pode, por exemplo, um convite. Comece a sentir o sabor do cafezinho, que muitas vezes o problema não é o café, que isso veio semana passada no meu direct. Eu tomo muito café, tem problema para isso? Depende. Adoça, né? Açúcar. O quanto que você está adoçando todos os dias pode ter aí uma alteração Uhum. É importante. café com açúcar ou açúcar com É. café? Muita gente faz isso, então esse é um ponto fundamental. E o consumo que o brasileiro pouco consome, que dos polifenóis, são os chás. Os chás são importantes, eles podem vir fazer parte aí do hábito, você pode, né, usar frio, usar quente e ter aí um cômputo importante, porque esses compostos bioativos na alimentação, eles são fundamentais. Então, a gente não só gosta de pesquisar, mas como gosta de falar também. E a mensagem, tanto para as pessoas quanto para os profissionais, sem ser clichê, é empatia, né? Empatia no sentido de não, né, se colocar no lugar do outro, porque às vezes a gente não vai conseguir fazer isso, mas de escutar tanto o outro que a gente consegue lado a lado com ele solucionar um problema ou entender que a dor dele é diferente da sua dor, ela merece respeito e atenção, principalmente quando a gente fala nesse cenário de emagrecimento, que tem pessoas que têm aí muitas décadas, não só 2 anos de pandemia, que estão nesse momento de aumento de peso, volta, vem, isso existe, a gente não pode fechar o olho para isso, e se comunicar melhor, né? Hoje a gente está aqui no podcast, tenho certeza que no próximo a gente está melhor, e no próximo a gente está melhor, então se permitam aprender comunicação, que eu acredito que é a habilidade, que é a skill mais importante daqui para frente para qualquer profissional,
principalmente na área das ciências da saúde, seja a comunicação, porque não é só o saber falar, é para quem que eu falo, como eu falo e qual é a ação da minha fala, da minha recomendação que vai repercutir em uma ação do outro. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental e muitas vezes nós esquecemos, porque todos nós somos humanos e às vezes a gente quer falar porque o nosso ego quer falar, né? Mas não é bem aí que a gente tá dizendo aqui. Eu tô dizendo para a gente aprender a se comunicar melhor aí nesse mundo pós-Covid. Excelente. Esse nosso bate-papo termina agora, né? A gente encerra ele aqui, mas a gente tem aí várias ideias para os próximos. Espero que vocês duas tenham gostado, que eu gostei. Espero que o pessoal também que nos acompanham tanto em vídeo quanto em áudio tenham gostado. Esse aqui acabou, mas a gente tem no nosso canal, @Fagron Brasil, outros episódios. Quem não viu pode ir lá e ver. Pode também acompanhar nas redes sociais da Fagron. E a doutora, onde que a gente encontra a doutora nas redes sociais? Como que a gente fala com você? Tem duas redes que são bem interessantes. Uma é o Instagram, né, @Vanessa Y Suzuki, que é de Yuri. Tem também o LinkedIn, então são públicos distintos, mas tem duas forças ali, né? O LinkedIn também é @Vanessa Y Suzuki, também encontra. E esse é o ponto. Tem um site também, que é vanessaYsuzuki.com.br, né? Tá. Todo ano ele modifica, ele vai modificar agora Muito pro final bem. do ano também. E espero poder conversar, poder trocar, poder aprender com essas pessoas, escutar um pouco delas, né? Elas vão escutarem o nosso podcast, né, Pablo e Cláudia, ir lá para as redes sociais, me chama no direct e me conta o que fez sentido para você, o que você gostaria de escutar para frente e me conta como foi a sua percepção do seu peso durante a pandemia. Doutora Vanessa, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço, obrigada.